Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Leilo Sul com a Natura Frig. E já de início, eu quero pedir para vocês acompanharem o nosso canal no YouTube, @canal Pecuarista, e ativarem as notificações para ficarem por dentro sempre que tiver um programa novo. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aqui debaixo da nossa tela, que lá, de segunda a sexta, estaremos atualizando vocês com as principais notícias do agro. Para você que é mais da rede social, você pode acessar o nosso Instagram, @canal Pecuarista, que lá também de segunda a sexta estaremos atualizando as notícias. No programa de hoje, vamos falar sobre um desafio que ainda gera dúvidas entre produtores e técnicos, porque animais submetidos ao mesmo protocolo vacinal apresentam resultados diferentes. E para entender melhor sobre o assunto, convidamos Gustavo Sena Lopes, ele que é médico veterinário e coordenador do território pecuário da Biogênesis Bagó de Mato Grosso. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês conferirem esse programa completo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com o Gustavo. Boa noite, Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, tudo bem, Luciano? Tudo ótimo. Para começar, eu quero te perguntar quais são os principais fatores que podem influenciar essa diferença da resposta da vacina? Então, Luciano, primeiro a gente tem que entender que a resposta vacinal ela é multifatorial, então ela tem vários fatores. Embora a gente tenha o mesmo protocolo, algumas diferenças, principalmente no status imunológico ou nutricional, ou sanitário, ambiental ou de manejo, falando de bem-estar, pode alterar essa resposta imunológica. Então, a eficácia da vacina não depende só da qualidade da vacina e do produto que você escolheu. Ela também depende da capacidade do animal a responder àquela vacina. E todos esses fatores, então, influenciam. Excelente. E muitos produtores associam as falhas sanitárias exclusivamente à qualidade da vacina. Por que essa visão pode ser equivocada? Então, essa visão é equivocada porque a gente não tem que avaliar somente a qualidade do produto, tá? Como eu falei, a gente tem que avaliar o status nutricional desse animal, então, juntamente com um zootecnista, entender o desafio da região que a fazenda está, né? Além da região, a época do ano, que isso influencia também, né, na nutrição, e com isso a gente vai conseguir uma nutrição balanceada. Além disso, minimizar níveis de estresse. Então, dos milhares de níveis de estresse que a gente tem, tanto falando de confinamento, tanto falando da pecuária de cria. Na questão de confinamento seria a questão de viagem, né, tempo de jejum, desidratação, entre outros, né, superlotação e tudo mais. E na fase de cria, a desmama, principalmente por bezerro, o parto, enfim, entre outros. Além do estresse, algumas enfermidades imunossupressoras que pode a gente ter dentro da propriedade. Uma das principais a nível Brasil é uma enfermidade viral, que a gente fala de BVD, mas para frente a gente pode falar um pouco sobre ela. Carga parasitária, então se essa fazenda tem um histórico ou não de controle de endo e de ectoparasitas, depois eu posso explicar esse endo e ecto para vocês. Voltando um pouco para a nutrição, a gente pode falar de condição de score corporal, então animais muito magros vai ter dificuldade, né, para essa resposta vacinal. Questão também de idade, e eu acho que é basicamente isso. Excelente. E, Gustavo, você comentou sobre o estresse, né? Como ele interfere no sistema imunológico dos bovinos e pode comprometer a resposta da vacina? Tá, então falando de estresse, é meio que simples de entender. O estresse desencadeia a liberação de glicocorticoides. Dentro desses glicocorticoides, um famoso, o principal, o mais falado é o cortisol. Com certeza, todo pecuarista, né, já ouviu falar do cortisol. E esse cortisol ele tem um efeito imunossupressor. O que é esse efeito imunossupressor? Você diminui a quantidade de células de defesa que você vai ter ali no corpo do animal. Então, se ele tem menos célula de defesa, com certeza, consequentemente, ele vai ter uma pior resposta,
né, aquela vacina. Então, o estresse realmente ele causa uma pior resposta vacinal. E você comentou sobre essas enfermidades. Entre a rinotraqueite infectuosa bovina, a diarreia viral bovina e a leptospirose, quais causam os maiores prejuízos econômicos ao produtor? Então, Luciano, a gente não vai ter uma que causa mais prejuízo econômico ou outra que causa menos prejuízo. Se você tiver uma fazenda com qualquer uma dessas doenças, vai ter prejuízo econômico. Não dá para falar, essa é mais importante do que essa, enfim. Todas se dissipam muito facilmente, o meio de transmissão é bem abrangente e não tem essa, sabe? Que uma Sim. tem mais prejuízo que outra. Ótimo. E Gustavo, como essas doenças impactam os índices reprodutivos, como taxa de prenhez e intervalo entre os partos? Quando a gente tem uma fazenda, né, que tem alguma dessas enfermidades, né, vamos falar da BVD em si, a BVD ela causa imunossupressão, então é uma virose que como cortisol, também abaixa a imunidade. E quando também a baixa imunidade também causa problemas reprodutivos, e com essa baixa de imunidade ela também deixa o animal suscetível a outras infecções secundárias, né? Então, o animal fica mais suscetível a ter outras doenças. Falando da BVD em si, ela baixa essa taxa de prenhez e essa taxa de natalidade, porque ela causa, né, infertilidade, ela causa aborto, ela pode causar até mumificação, causa nascimento de animal PI, que vai piorar um pouco mais o quadro dentro da fazenda, e é por isso, né, que causa todos esses problemas reprodutivos. Essas viroses realmente trabalham ali no sistema reprodutivo. Excelente. E existe um período ideal para realizar a vacinação e evitar que fatores estressantes prejudiquem os resultados? Então, quando a gente fala de ideal, a gente pensando num confinamento, o que seria o ideal? O ideal seria a gente vacinar o animal antes do desafio sanitário. O que seria antes do desafio sanitário? Seria antes dele chegar para entrar no confinamento. O que seria o ideal? Eu vacinar ele antes do transporte. Eu vacinar ele na fazenda de origem. Eu fazer uma dose de vacina 45 dias antes da viagem, mais uma dose 15 dias antes da viagem, e esse animal já chega pronto para mim. Pensando a nível Brasil, isso é praticamente impossível para a maioria dos pecuaristas, e aí a gente acaba se adaptando ali a cada desafio. Pensando na fazenda de cria, o ideal, porque a sua pergunta foi de ideal, né? O ideal seria a gente preparar essas matrizes, tanto primípara como multíparas. Falando de primípara, a gente preparar essas novilhas antes da estação de monta. Então, a gente prepara elas na recria para elas já chegarem preparadas ali na estação de monta. E falando de multíparas, é a mesma coisa. A gente prepara elas antes da estação de monta. Então, a gente faz a vacinação com duas doses de vacina, com intervalo ali de 14 a 21 dias, para elas já chegarem prontas no primeiro dia, tanto da estação de monta, tanto da IATF. Esse é o ideal. Se isso não pode acontecer, a gente também acaba se adaptando ao produtor, à fazenda, para desenhar o melhor protocolo sanitário para aquela fazenda. Excelente. E qual é a importância de exames laboratoriais para o diagnóstico de controle de doenças reprodutivas? Então, a única forma de você eliminar alguma doença reprodutiva, tipo a BVD, do seu rebanho, é fazendo exame, tá? Não é simples, economicamente também, né, o produtor vai ter que gastar um pouco. Falando principalmente da BVD, você vai ter que descobrir quais os animais PI dentro do seu lote, porque esses animais PI, eles são infectados durante a gestação. Então, dentro do útero da mãe, ele é infectado, e esse animal nasce, nem todos nascem PI, né? Mas ele pode nascer um PI. O que é o PI? É um persistentemente infectado. Ele é imunotolerante, aquela doença não causa nada para ele, só que ele dissemina ela para o rebanho todo, tá? E por isso a importância de exame, porque sem exames laboratoriais a gente não consegue identificar esses animais, a gente não consegue
exterminar, né, acabar com essa doença ali no rebanho, na fazenda que a gente estiver trabalhando. Excelente. E quais são os principais sinais clínicos que podem indicar a presença de doença no rebanho? Tá, como a gente está falando de doença reprodutiva, né? Sim. Tá. O principal sinal clínico é o que eu já falei. Então, seria aborto, condição de score corporal, natimortos, uma taxa de prenhez baixa, mumificação de feto, né? Acho que seria entre isso. É mais pensando na parte da reprodução mesmo. Excelente. E você falou sobre a nutrição animal, que ela é muito importante para o rebanho. De que forma essa nutrição influencia diretamente as eficiências da vacinas aplicadas no rebanho? Tá bom. Quando a gente fala de nutrição, todos os nutrientes são importantes ali, tanto para a manutenção da reprodução, como para a manutenção do sistema imunológico. Principalmente os minerais, né? Quando a gente fala de mineral, cobre, zinco, selênio, manganês, todos são importantes para a manutenção da reprodução e para a manutenção da imunidade, e algumas vitaminas, né? Que tem esse papel também em cima de algumas células de defesa, principalmente vitamina A e vitamina E. Então, falando, por exemplo, na fase de cria, né? Então, um bezerro quando nasce, a nutrição dele, então, tudo que ele consome de nutriente, não é especificamente para a imunologia e para a reprodução, se tratando de uma fêmea. Ela tem que crescer. E ela tem outros fatores de mantença que ela gasta energia para isso. Ela tem que andar, ela tem que comer, ela tem que ruminar, ela tem que respirar. Tudo isso gasta energia. Então, por isso que ela precisa de um aporte maior de mineral, de vitamina, enfim, para conseguir, além de crescer, além de ter todos os seus gastos com mantença, ainda ter uma boa imunidade e ainda estar preparada para a reprodução. Quando a gente traz isso para uma vaca, Gustavo, mas a vaca não está mais crescendo, mas a vaca está com bezerro no pé, mas a vaca está produzindo leite, mas a vaca está nesse desafio de criar um bezerro e ainda tem que estar pronta para a reprodução. Então, por isso que o aporte nutricional é tão importante. Excelente. E como conseguir essas vitaminas e minerais necessários para o rebanho? Tá. Você ter o apoio de um bom zootecnista ao seu lado, um bom nutricionista, como eu falei, entendendo a tua propriedade e o período do ano que tu tá, entendendo o que você tem de forragem e o que a gente precisa suplementar, e essa suplementação seria oral. E além dessa suplementação oral, a gente tem a suplementação injetável. A gente pode, juntamente com o protocolo sanitário, não só fazer um vermífugo e uma vacina, mas a gente pode também fazer essa suplementação injetável para a gente ter a certeza que esse animal está sendo bem suplementado e preparando ele para todos esses desafios que tanto a cria tem como confinamento. Excelente. E um animal com um bom aspecto visual pode apresentar deficiências nutricionais como capazes de comprometer a vacinação? Pode. Seriam algumas afecções que a gente chama de subclínica. Nem todo animal precisa apresentar uma condição de score corporal baixa e tudo mais para ter algum problema, tá? E principalmente, não necessariamente ele tem afecção subclínica, mas se tratando desses principais desafios que uma novilha e uma vaca pode passar nessas estações, ela precisa de um aporte, e esse aporte injetável acaba sendo um pouco mais, a palavra não seria eficaz, mas ajudaria um pouco mais, né, essas matrizes em todo esse desafio. Excelente. E como o produtor pode identificar se a nutrição do rebanho está limitada aos resultados dos protocolos sanitários? Como ele pode identificar que a nutrição está ok? É, Eu acho que isso vai ser em cima de análise de dados.
Na cria, a gente pode analisar taxa de prenhez, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de morbidade. Se você tem animais mais saudáveis, consequentemente, você sabe que você tá tendo uma nutrição mais assertiva. Quando a gente vai pensar nisso, a gente não tem só que pensar na nutrição, né? A gente tem que pensar como se fosse um triângulo. Nutrição, manejo e bem-estar. Então, não adianta só a nutrição estar ok se você não está fazendo manejo e bem-estar, não. Nutrição, sanidade e bem-estar, né? Que seria o manejo. Não adianta fazer só a nutrição ok se você não está fazendo a sanidade e o manejo, né? Que seria o bem-estar ok. Um complementa o outro, né? Então, não seria pensar só num ponto. Seria analisar os dados para ver se os 3 pontos estão trabalhando para um resultado melhor. Ótimo, Gustavo. E você comentou sobre a diarreia viral bovina, que ela representa um grande desafio dentro do rebanho, né? Quais são as consequências no aspecto físico que ela causa nos animais? Tá. De aspecto físico, como eu já falei também, pode ser score corporal e tudo mais, mas o que a gente mais vai perceber são os problemas reprodutivos mesmo, tá? Que seria a avaliação de dados, para você descobrir se você está tendo infertilidade ou não, aborto, mumificação, enfim, todos os outros problemas reprodutivos. Ótimo. E o que caracteriza um animal persistentemente infectado e como ele afeta a imunidade coletiva do rebanho? Tá. O animal persistentemente infectado, como eu falei, é um PI e ele é infectado durante a vida fetal. Então, é durante a gestação dentro do útero da mãe. E esse animal nasce um PI e ele é imunotolerante. Então, a BVD não faz nada para ele. Ele é como se fosse um subclínico, entendeu? Aquela doença não afeta ele. Só que ele tem uma capacidade muito grande de eliminar partícula viral no ambiente. Então, ele é um animal que vai afetar a imunidade do rebanho porque ele contamina todo o rebanho, entendeu? Ele é um reservatório da BVD que está dentro da sua fazenda contaminando ali todo o rebanho. Ótimo. E as verminoses são frequentemente submetidas. Qual é o impacto real dos parasitas sobre a eficiência reprodutiva e a resposta vacinal? Tá bom. Quando a gente pensa num parasita, eu acho que agora é uma hora legal. Quando a gente fala de parasita, a gente tem os endoparasitas e os ectoparasitas. Os endoparasitas são parasitas internos e os ectoparasitas são parasitas externos, tá? Como esses parasitas podem afetar? Esse animal precisa de energia, então ele precisa, tudo que ele consome tem que retornar ali em energia. Quando a gente tem algum parasita, como até o próprio nome já diz, você meio que está dividindo tudo que se oferece para o seu animal com parasita. Então, se você tem um parasita interno, tudo que aquele animal consome, ele está dando um pouco para o parasita sobreviver. Então, você não vai ter a eficiência total da sua vaca ou da sua novilha, falando de reprodução, ou do seu boi, ou do seu garrote na engorda, se você tiver algum parasita, tanto interno como externo, né? O carrapato também. Além de todas as doenças, né? Que esses parasitas também podem passar, principalmente os ectos. Quais sinais indicam que um problema parasitário pode estar comprometendo os resultados produtivos da fazenda? Tá. Quando a gente fala desses sinais, esses aí vão ser um pouco mais visuais. Esse aí você pode avaliar a condição de score corporal, possivelmente os animais vão estar mais magros, e alguma avaliação de dado, principalmente em ganho médio diário, conversão alimentar, pensando mais desse lado aí. Ótimo. E como é integrar o controle parasitário, nutrição e vacinação dentro de uma estratégia única de manejo? Beleza. Esse é o desafio da pecuária brasileira, né? A gente tem que conseguir integrar a nutrição, a sanidade e o manejo, que seria o bem-estar. A nutrição, ela pode ser trabalhada paralelo a esses dois. Então, a nutrição oral, ela vai ser trabalhada junto com os zootecnistas, né?
durante todo o ano, antes de chegar no momento de desafio. A nutrição que a gente vai trabalhar dentro do curral seria uma nutrição injetável, que isso a gente vai fazer junto com a parte sanitária, que seria a aplicação de vermífugos e também de vacinas. Como a gente faz isso? As fazendas que a gente atende. Então, a gente chega na fazenda, a gente tem que entender qual que é o desafio, entender, né, a epidemiologia daquela região, e entendendo os desafios da fazenda, a gente propõe como realizar isso. Então, a gente pode sim realizar a vacinação, essa nutrição injetável, né, e aplicação de vermífugo no mesmo dia. Mas para isso a gente tem que entender como que é o desafio daquela fazenda para a gente saber indicar o melhor protocolo. E Gustavo, quais são os erros mais comuns observados em propriedades que investem em tecnologia, mas não conseguem alcançar o resultado esperado? Tá. Quando a gente atende fazenda, essa nossa consultoria também é para identificar erro, né? Porque se a gente não corrige erro, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Então, erro comum, aplicação incorreta, tanto de vacina, como de vermífugo, então o uso de uma agulha errada, o manejo incorreto de uma seringa, limpeza, tudo mais. Adoção de um protocolo incorreto, então utilização de um vermífugo que não é o adequado para aquele desafio, adoção de alguma molécula ou princípio ativo que não é adequado para aquele desafio. Um erro também que a gente encontra muito é a padronização de protocolo, né? Que o povo fala, muita receita de bolo. Então, tem muita gente que acha que o que serve na fazenda do fulano vai servir na minha, e você padroniza aquilo, e isso também é um erro que a gente acompanha muito. Erro de manejo, então manejo inadequado, manejo estressante para o gado, e a gente também vê muito, cara, em muitas fazendas que eu vou, erro na conservação de vacina. Não adianta nada você comprar a melhor vacina se você não conserva ela da melhor forma. Se você não faz acompanhamento de temperatura, se você não tem uma boa geladeira, se essa vacina demorou para chegar na fazenda, ficou numa caixa de isopor que o gelo já tinha derretido, enfim. Esse erro de armazenamento também acontece demais da conta. E, Gustavo, você pode falar para a gente, em termos econômicos, qual é o impacto de uma resposta vacinal inadequada sobre a taxa de prenhez e a rentabilidade da atividade? Falando de impacto econômico e de rentabilidade, seria, se você não tem uma boa resposta vacinal, você vai estar mais suscetível a doenças reprodutivas. Se você está suscetível a doenças reprodutivas, você vai ter menos bezerro. Então, eu acho que isso já explica muito bem. Além disso, se você tem alguma afecção, alguma enfermidade dentro da sua propriedade, principalmente viral, que causa imunossupressão, você pode ter algumas afecções secundárias que pode levar algum animal a óbito, né? Isso também eu acho que é um grande impacto econômico ali dentro da cadeia. Excelente. E, Gustavo, quais indicadores o produtor deve monitorar para avaliar se o programa de sanitário está realmente funcionando? Então, vamos separar de novo. Indicadores de confinamento e indicadores da fase de cria, né? No confinamento, a gente avalia mortalidade, morbidade, letalidade, eficiência de ronda sanitária, entre outros. Na cria, a gente vai avaliar a taxa de prenhez, taxa de natalidade, a gente também avalia mortalidade, a gente também avalia morbidade. Morbidade seria quantos animais foram tratados daquele rebanho. Algumas fazendas mais tecnificadas avaliam até o quilo de bezerro desmamado por vaca exposta. O que seria isso? O quilo que seu bezerro foi desmamado pela quantidade de vaca que estava exposta naquela estação de monta. Isso é um número bem legal para a gente avaliar. Então, a gente tem dados sanitários que a gente consegue avaliar tanto na cria como na engorda. Além disso, tem os dados que a gente pode avaliar junto com o zootecnista, que seria ganho médio diário, conversão alimentar, enfim, eficiência alimentar, consumo, né? O que esses animais estão comendo e tudo mais.
Excelente. E Gustavo, para a gente finalizar, você pode falar para a gente, para os pecuaristas, né, que desejam melhorar os índices reprodutivos do rebanho, qual seria o primeiro passo para integrar a vacinação, manejo, nutrição e sanidade de forma eficiente? Tá bom. Então, o primeiro passo é pedir apoio para bons profissionais. Então, profissionais que você confia, tanto na área da nutrição como na área da sanidade. Na área da nutrição, o zootecnista vai dar todo o apoio. E como a gente trabalha com sanidade, eu vou explicar um pouco mais da parte da sanidade. Na sanidade, a gente vai chegar na fazenda, a gente vai entender todos os desafios da fazenda e a epidemiologia daquela região. A gente vai buscar um histórico sanitário, que medicamento você já usou, que vacina você já usou, da onde essas vacas veio, é um gato crioulo, não é um gato crioulo, com o que você está inseminando, o que você busca e tudo mais, o histórico de tudo. A gente vai entender todo esse sistema de produção, entendendo todas as categorias animais, se ele trabalha com ciclo completo, né, falando de cria, recria e engorda. A gente entende os objetivos do produtor, objetivo tanto de reprodutivo, como também na fase da engorda, e dentro disso a gente monta um protocolo adequado para ele. E depois de fazer tudo isso, de montar esse protocolo, aí a gente vai para a capacitação de equipe, que hoje é muito importante. Não adianta nada eu ter um bom protocolo, eu ter um bom produto, se o seu peão, o seu capataz, não sabe manusear, não sabe aplicar de forma correta, não sabe armazenar de forma correta, tá? E é isso, eu acho que a gente finaliza no treinamento e capacitação da mão de obra para a gente finalizar tendo um bom resultado. Excelente. Gustavo, queria agradecer a sua participação no nosso programa. Espero receber você mais vezes aqui com a gente. Que isso, eu fico grato. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter ajudado, tá? Com certeza, ajudou muito. Não é tão simples, mas se a gente entender, né, esses 3 pilares, né, falando de nutrição, falando de sanidade e de bem-estar, a gente vai conseguir, sim, bons resultados vacinais. O que eu queria deixar a mensagem o problema nem sempre é o produto, o problema pode estar em quem vai receber o produto, né? A gente tem que preparar esse animal para receber o produto da melhor forma possível. Com certeza. Pessoal, espero que tenham gostado do programa dessa semana. Até a próxima. De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.